Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, tudo bem? Olá, professores presenciais dos polos. Meu nome é Cássio e irei ministrar, junto com o professor Wesley, a disciplina de Ética Profissional e Cidadania. Espero que todos vocês estejam empolgados com o curso de cooperativismo, com a nossa disciplina. Quero agradecer a participação e o apoio fundamental dos professores presenciais dos polos. Sem vocês, esse curso EAD não seria possível. E hoje nós vamos trabalhar com uma disciplina que ela é fundamental para a aprendizagem profissional, para a vida em sociedade, que é a ética profissional e a cidadania, que são dois temas que são extremamente relevantes para o mercado de trabalho atual, para esse mercado de trabalho competitivo, que surgiu em decorrência desse processo que nós chamamos de globalização. Como eu falei para vocês, meu nome é Cássio, eu sou licenciado e bacharel em Ciências Sociais pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. Estou fazendo mestrado em Estudos Culturais, também pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. Sou professor há 7 anos, desde o ano de 2011. Já atuei como técnico administrativo entre o ano de 2008 e 2014. Fui coordenador do Serviço de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes no município de Porto Velho. Fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente entre o ano de 2010 e 2011 e conselheiro do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também entre os anos de 2009 e 2012. Então, como vocês podem ver, eu tive uma experiência na docência e também tive uma experiência na gestão e tive uma experiência na sociedade civil, experiências essas que foram fundamentais para a minha formação profissional hoje. E em todas as áreas que eu passei, eu sempre tentei ser um profissional ético, e é isso que nós vamos estudar hoje. Qual é a importância da ética para a vida cotidiana, qual é a importância da ética para a nossa profissão. Estou aqui com o professor Wesley, que é o nosso professor assistente dessa disciplina. O senhor gostaria de se apresentar, professor Wesley? Sim, muito obrigado. Olá para vocês que nos acompanham. É realmente muito bom estar aqui com vocês e espero contar com a participação de vocês, desde já esperando vocês lá no nosso chat, no WhatsApp, para que a gente possa estar conversando sobre o tema da aula de hoje. Bom, eu sou licenciado em Filosofia pela Faculdade Católica de Rondônia e também sou pós-graduando em Juventude do Mundo Contemporâneo pela Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte. Sou professor desde 2016, faço parte também de um grupo de pesquisa sobre desafios socioambientais, saberes e práticas na Amazônia, que é da Faculdade Católica de Rondônia também, onde estamos procurando conhecer um pouco dos saberes, das inteligências que têm os povos da Amazônia. E também fui conselheiro do CONEDICA, do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, no ano de 2015 e 2016, um pouco a minha experiência profissional. Muito obrigado, professor Wesley. O senhor poderia ler a nossa ementa da disciplina, professor? Pois bem, professor, acompanhando na imagem, os temas que nós vamos trabalhar na nossa disciplina são ética, moral e cidadania, a ética ao longo do pensamento ocidental, capitalismo, comércio, indústria e a ética do alto interesse, o mundo do trabalho, o empresário e a sociedade, a ética empresarial, a globalização, o confronto de culturas e a diversidade racial e sexual, e a ética profissional em um mundo globalizado e responsabilidade social. Muito obrigado, professor Wesley. Dando continuidade à nossa ementa, nós também iremos estudar conceitos de responsabilidade social e sustentabilidade, a atuação profissional e os dilemas éticos, o individual e o coletivo na moral, valores, definição e valores morais e não morais, o exercício da profissão e o código de ética e relações étnico-raciais. Os objetivos da nossa disciplina: entender o funcionamento da vida social como formadora do indivíduo, reconhecer a vida social como algo que requer normas e uma ética, diferenciar os principais tipos de normas de convivência.
Continuando os objetivos da disciplina, aplicar os principais códigos de ética, entender a finalidade de se estabelecer o princípio da cidadania como norma de vida social, assimilar a importância dos códigos de ética para a vida profissional e compreender as relações étnico-raciais. Conteúdo da nossa primeira teleaula: ética, moral e cidadania, valores éticos, conduta humana e conduta cidadã. Objetivos da teleaula 1: identificar os fundamentos conceituais de ética e da moral, reconhecer os valores fundamentais para as decisões éticas, perceber a ética como base para a conduta do homem, pensar a conduta do cidadão em relação aos seus direitos e deveres. E vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre ética e moral. Você sabe qual é a diferença de ética e moral? Vocês já devem ter ouvido falar, né, em ser ético, que o político, deputado federal de Brasília não foi ético e por isso está respondendo um processo. Ou que um determinado parlamentar foi encaminhado para a comissão de ética porque cometeu uma infração. Então nós ouvimos nos noticiários, nos jornais, nas redes sociais todos os dias a palavra ética, os princípios éticos, né, a moral. Só que, conceitualmente falando, muitas pessoas não sabem o que isso significa. E aqui nós temos um conceito de moral que diz que a moral de um povo é o conjunto de normas vigentes consideradas como critérios que orientam o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade. Ou seja, a moral, ela seria a prática e a ética seria o princípio. Todos nós temos princípios éticos e morais. Nós temos a nossa religião, nós temos uma cultura, né? Os nossos pais ensinaram para a gente o que é certo e o que é errado, né? E todos esses ensinamentos que nós tivemos fazem parte dos nossos princípios éticos que conduzem a nossa conduta humana, a nossa vida em sociedade, né? As nossas relações com os nossos colegas, com os nossos professores, na escola, na nossa vida social. Então, o meu comportamento, ele é conduzido pelo princípio ético que eu sigo. Eu vivo no Brasil. Uma pessoa que vive, por exemplo, na Arábia Saudita, que vive na China, ela pode ter princípios éticos e morais diferentes dos princípios éticos e morais dos brasileiros, porque eles tiveram uma formação social, uma formação histórica e uma formação cultural diferente da nossa formação. E isso faz com que eles tenham princípios éticos e morais diferentes dos nossos princípios éticos e morais. Então, quando eu digo que a moral de um povo é o conjunto de normas vigentes consideradas como critérios que orientam o modo de agir, eu estou querendo dizer, resumidamente, que a moral seria a prática decorrente do princípio ético. Quando eu vou para a igreja me ensina um conjunto de princípios éticos, ela repassa isso, e isso vai evidentemente ter uma influência no meu modo de agir, no meu modo de pensar, no meu modo de me comunicar, né? Quando eu faço parte de uma cultura, por exemplo, como a cultura brasileira, a minha moral, ela vai ser diferente da moral, ou seja, da prática cotidiana de alguém que mora em Cusco, no Peru, de alguém que mora em La Paz, na Bolívia, porque eles também tiveram, essas pessoas que vivem lá, uma formação histórica, uma formação educacional e cultural diferente da nossa. E aqui nós temos placas de trânsito, que seriam normas. As placas de trânsito seriam normas que nos conduzem nos trânsitos, né, do país, no trânsito de Rondônia, no trânsito de Porto Velho. Então, quando eu tiro a minha habilitação e quando eu vejo uma placa de trânsito, eu estou vendo ali uma norma, algo que eu devo seguir, que faz parte de uma norma que foi aceita socialmente. Aqui nós temos uma imagem de mulheres muçulmanas com a burca. Claro que não são todos os países que obrigam as mulheres a usarem a burca, mas a burca ela é utilizada na grande maioria dos países muçulmanos, né? E é um elemento obrigatório em muitos países, que faz parte já da conduta, ou seja, da moral dessa mulher muçulmana, os princípios éticos e morais.
né, que tem a sua origem no Alcorão, que tem a sua origem na formação cultural árabe, eles determinam, esses princípios éticos e morais, que essas mulheres devam utilizar a burca. Isso deve fazer parte do dia a dia, do cotidiano dessas mulheres. Isso seria a moral, a prática, a conduta que é decorrente de um princípio ético e moral, decorrente de fatores religiosos e culturais. E aqui a gente tem um conceito de ética. A ética, ela pode ser compreendida como teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens. A ética seria a filosofia da moral. A ética seria a reflexão teórica sobre a ação. Né? Quando vocês, alunos, estiverem já no mercado de trabalho, atuando, vocês precisam fazer um exercício de pensar aquilo que vocês fizeram durante o dia de trabalho de vocês. Pensar sobre o que eu fiz é extremamente importante. Se eu fui correto com o outro, se eu não cometi nenhum ato injusto contra alguma pessoa, se eu realmente fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito, né? Então isso faz parte de um comportamento ético. É uma reflexão sobre o que eu faço, levando-se em consideração os outros. Né? Até porque nós não vivemos isolados, nós vivemos em sociedade. Como eu vivo em sociedade, eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre como foi a minha conduta em relação às outras pessoas com quem eu convivi e com quem eu convivo. Seja na escola, seja no trabalho, seja na vida social, nós precisamos refletir sobre aquilo que nós fizemos. E é essa reflexão teórica sobre o que você faz no seu dia a dia que faz com que você se torne uma pessoa ética, ou seja, faz com que você se torne uma pessoa melhor. Existe uma frase que eu gosto muito de um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant, que ele diz o seguinte em relação ao princípio ético: se você não pode dizer para o outro o que você fez, não faça. Repito, se você não pode contar sobre aquilo que você fez, não faça. Porque se você não pode contar para alguém aquilo que você fez, é sinal de que você fez ou fará algo de errado. Né? O mesmo motivo que o leva a não contar para alguém aquilo que você fez no seu dia de trabalho na escola, é sinal de que ele não deveria ser feito. Então, Immanuel Kant nos faz pensar como os governos deveriam agir. Porque se eu sinto vergonha de dizer algo que eu fiz no meu dia a dia, é sinal de que aquilo que eu fiz não é correto, não é certo. Então é evidentemente que se eu vou fazer algo, eu tenho que pensar muito nas consequências daquilo que eu vou fazer, né, para que eu não responda por essas consequências, para que eu não seja punido. Né? A sociedade pune, a empresa, os órgãos punem quando você comete algum erro. Você vai receber alguma punição, seja uma punição verbal, seja uma punição escrita. Por isso que nós precisamos pensar antes de agir. Precisamos pensar sobre as nossas condutas. Se eu poderei contar, como diz Immanuel Kant, sobre aquilo que eu fiz. Se eu puder contar sobre aquilo que eu fiz ou sobre aquilo que eu pretendo fazer, é sinal de que eu não me envergonharei sobre o que eu estou fazendo ou sobre aquilo que eu vou fazer. Então isso faz com que eu haja melhor. Isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor, sempre quando nós pensamos e refletimos sobre as nossas ações. Aqui nós temos algumas terminologias sobre ética e moral. O senhor poderia nos explicar, professor Wesley, essas terminologias sobre o conceito de ética e moral? Pois bem, professor, podemos acompanhar no quadro. Nós temos aí alguns temas gerais sobre a ética para que nós possamos compreender. A ética é sempre essa disciplina teórica, como o professor Cássio nos lembrava, mas nós podemos entender a ética também como esses princípios que norteiam, esses padrões de ação, de agir, que norteiam o ser humano. Nós temos a ética individual, que são os princípios que norteiam a minha vivência, a minha percepção. E isso também perpassa pelo valor cultural. Aquilo que eu recebo do povo, que eu recebo da minha tradição, da tradição do meu povo, e isso vai determinando o meu modo de agir. Então, quando a gente for falar de moral, nós estamos falando daquelas normas que determinam a nossa prática cotidiana. É no dia a dia que eu não devo mentir, que eu não roubo, que eu não conto uma mentira, que eu obedeço os meus superiores, mas tudo isso por trás tem esse pano de fundo da ética. Eu obedeço os meus superiores porque tem um princípio de hierarquia, que eu preciso cumprir porque a minha cultura determina isso.
E assim nós vamos seguindo um pouco do que significa ser ético, que é esses princípios, esses valores que estão por cima, por trás das nossas ações. Pois bem, professor. Muito obrigado, professor Wesley. E aqui nós temos também um quadro que fala sobre ética e moral, né? O que distingue, o que vai diferenciar o conceito de ética e o conceito de moral. O senhor poderia nos explicar também, professor Wesley, Isso mesmo. esse quadro? Vocês podem acompanhar no quadro que nós temos assim, ética é princípio, são aquelas ideias inatas, aqueles que nós recebemos, que motivam nossas ações, e a moral já é a conduta específica, a ação, eu fiz isso, eu não fiz isso porque era certo, porque era errado. A ética é permanente, o que nós entendemos por ética acontece hoje, vai acontecer amanhã, e isso muda com muita dificuldade, porque isso está nas bases da formação social e cultural. Já a moral é temporal. A moral do povo urbano é uma, que é agora, acontece agora. A moral do povo indígena de agora é diferente da moral do povo indígena do início do descobrimento do Brasil. A ética é universal. Ela vale para todo o povo. A moral é cultural. A moral está ligada com o que se vive ali naquela comunidade. Ética é regra. Ética é aquilo que nós obedecemos porque há uma determinação. A moral é a conduta da regra. Ética é teoria. Moral é prática, nós já falamos bastante. Ética é reflexão, moral é ação. Ética vai tratar sobre o bem e o mal. Sobre os conceitos, o bem, o mal, de onde vem, o que é mal. Já a moral é mais prática. Isso é certo, isso é errado. Ponto. Sem muitas complicações. Muito obrigado, professor Wesley. Citando um exemplo, né, sobre a questão da ética e a questão da moral, nós teríamos, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, durante a Revolução Francesa. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que teve como objetivo criar uma ética universal em relação aos direitos humanos. Nós sabemos que após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, né, que houve, os campos de concentração que exterminaram milhões de pessoas, negros, homossexuais, ciganos, indígenas, judeus. Após isso, após essa barbárie que houve durante a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas elaborou um documento. E nesse documento, a Organização das Nações Unidas, ela teve a pretensão de se criar uma ética universal que iria conduzir a conduta dos governos e que deveria conduzir a conduta dos cidadãos. Então, a declaração, ela teve uma pretensão universal. Por ela ter uma pretensão de se tornar um documento universal, ela é um documento que teve como objetivo a formação de princípios éticos universais. Mas nós sabemos que nem todos os governos no mundo hoje seguem os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos governos hoje ditatoriais, nós temos governos que massacram, né, a sua população com o único objetivo de se perpetuar no poder. Então, esses governos, a prática, né, cotidiana desses governos, e essa prática ela fere a ética universal criada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se todos os países do mundo seguissem esse princípio ético universal, que se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje nós não teríamos violência, nós não teríamos a violência institucional, a violência policial, nós não teríamos governos ditatoriais que estão massacrando, que massacraram no contexto da década de 60, 70, 80, 90, nos anos 2000, as suas populações. Quando eu firo um princípio ético, é evidentemente que eu estou indo contra aquilo que foi proposto, que foi pensado como algo universal. Quando eu firo um princípio ético religioso, eu estou indo contra aquilo que foi pensado, né, em relação àquela religião, de como as pessoas daquela religião deveriam se comportar em sociedade. Então, a ética, mais uma vez, é princípio, a moral é prática. E aqui nós temos uma definição de valores éticos que diz: valores são princípios dos quais não se abre mão. Eles estão na base de nossa conduta individual, assim como são os fundamentos da tomada de decisão das organizações. Valores são
elementos que fazem parte do meu dia a dia. Né? Os valores, eles fazem parte da minha conduta, do meu cotidiano. São coisas que eu não abro mão. Né? Se faz parte de um valor, né, de uma pessoa não furtar, né, evidentemente que ela não vai furtar, seja na vida privada ou seja na vida pública. Então, se isso faz parte da conduta ética, se uma pessoa que entra para a política, se ela entra com esse conjunto de valores em relação à honestidade, em relação ao respeito, em relação à alteridade, que é de se colocar no lugar do outro, é evidente que essa pessoa ela não vai se corromper. Por quê? Porque a corrupção ela irá contra, né, será contrária a corrupção aos valores que a pessoa criou, né, tanto o que os pais repassaram, né, durante a sua infância, durante a sua adolescência, aquilo que a escola repassou para ele em relação ao bem, ao mal, o que é certo, o que é errado. Então a corrupção ela existe quando a pessoa ela viola, né, um princípio ético estabelecido socialmente e quando ela vai contra valores morais que foram construídos socialmente e que deveriam fazer parte da conduta da pessoa. Por isso existe corrupção nos países, porque essas pessoas vão contra um conjunto de princípios éticos, morais, de valores morais que deveriam conduzir a sua vida. Aqui a gente tem, né, aqui uma explicação, né, um quadro teórico conceitual que fala sobre os valores da organização na base de seu planejamento estratégico, que é algo que nós vamos ver na próxima aula, na segunda aula, quando nós falarmos sobre os códigos de ética em empresas, a importância de uma empresa ter um código de ética. Aqui no nível estratégico, né, nós vamos falar sobre missão, estratégia e visão, que são três componentes que são fundamentais para qualquer empresa, seja ela do primeiro setor, seja ela do segundo setor, uma instituição privada ou uma organização não governamental. No nível tático, nós temos o foco estratégico. Toda empresa precisa ter uma estratégia para que ela possa se manter, para que ela possa se consolidar no mercado. E nós temos o nível operacional, que precisa de um plano de ação. Toda empresa precisa ter definido um plano de ação e esse plano de ação ele vai definir os princípios éticos e morais, né, da empresa, os objetivos, as metas que essa empresa tem para que ela possa se consolidar e para que esse plano de ação seja bem executado, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser revisado, ele precisa ser corrigido. E tudo isso vai formar os valores da organização, os valores da empresa, os valores do órgão público, os valores de uma OCIP ou de uma ONG. Aqui em relação a valores éticos, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a conduta virtuosa. Essa conduta virtuosa seria o quê? Respeitar todos os seres, por exemplo, é uma qualidade fundamental no campo da ética e somente é possível para as pessoas com valores, respeito, por exemplo, fortes. Isso mesmo, professor. Quando a gente pensa nessa história da conduta virtuosa, nós estamos falando de pessoas que conseguem viver determinados valores, que são chamados das virtudes. São aqueles momentos, aquelas situações onde me é cobrada, de alguma forma, a vivência de determinado padrão. Esses valores que eu não abro mão é que determinam. E existem os valores positivos, os valores negativos, que é uma conversa bem longa, mas se a gente for falar de valores, estamos falando também desse modo de viver. E eu só posso ser uma pessoa virtuosa se eu consigo viver estes valores. Muito obrigado, professor Wesley. O senhor poderia nos explicar, professor Wesley, os valores éticos que estão, né, aqui explícitos nessa imagem? Exatamente. Dê uma olhada nesse quadro que nós temos as 4 virtudes cardeais. Como eu falei ainda agora, vivenciar ser uma pessoa com uma conduta virtuosa é vivenciar essas virtudes, esses valores, que são divididas de várias maneiras. Aqui nós temos as 4 virtudes cardeais, são aquelas chamadas de mais importância. A prudência. Prudência é aquela pessoa que é capaz de escolher com sensatez, aquela pessoa sensata, ela é muito prudente, ela sabe fazer boas escolhas, ela sabe tomar boas decisões. Outra que nós conhecemos bem é a justiça. Ela sabe diferenciar bem direitos e dever com imparcialidade, uma pessoa justa, honesta, aquela pessoa que consegue ser ponderada nas suas ações. Disciplina, ela consegue, a pessoa que tem disciplina,
ela tem o controle das suas ações, do seu comportamento, ela consegue lidar com as suas emoções, ela não é levada pelas emoções. E por fim, a outra virtude cardeal é a coragem. Coragem é simplesmente a nossa disposição para enfrentar o medo. O medo, oposição, opressão, privação ou perigo. Uma pessoa corajosa é quem, diante de uma situação de medo e perigo, consegue administrar muito bem. Outros tipos de virtudes são as virtudes sociais. Virtudes sociais como lealdade. Lealdade é aquela pessoa que consegue ser fiel, constante naquilo que ela está realizando. Nós geralmente chamamos também de fidelidade. Gentileza, aquela pessoa que na vida social ela é polida, ela é cortês, ela é gentil, é amável com os outros, é delicada. A integridade, a dignidade relativa das ações, das promessas e afirmações, ela cumpre aquilo que ela promete, ela se compromete com aquilo que ela fala. E a humildade é característica daquela pessoa que consegue ter uma ponderação entre suas fraquezas, reconhecer a própria fraqueza, as próprias dificuldades. E por fim, nós temos as virtudes operacionais. São aquelas que favorecem quando a gente está prestando algum tipo de serviço, alguma profissão, algum trabalho. Nós temos a simplicidade, que é a qualidade de quem pensa e se expressa e age de forma descomplicada. A prestatividade, aquela pessoa que está sempre disposta a servir a qualquer um, qualquer lugar, a qualquer momento, mesmo quando não é a atribuição dessa pessoa. A persistência, que é a assiduidade, a insistência, quando se busca por solução, se busca por um objetivo. Persistência é aquela pessoa que persevera, que vai até o fim. E a tolerância. Tolerância é a nossa capacidade de tolerar, de admitir outros modos de agir diferentes do nosso. A gente sabe que na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, a gente convive com pessoas muito diferentes da gente. E a tolerância é uma virtude que favorece. Então todas essas virtudes são valores éticos que nós vivenciamos. E para eu ser uma pessoa com uma conduta virtuosa, eu preciso vivenciar estes valores. E é interessante que nem sempre a gente está pensando neles. Eu vou agir assim porque simplicidade é um valor que deve ser seguido. Não, geralmente eu vivencio este valor na minha conduta, na minha moral, na minha prática cotidiana. Então o professor pode dar seguimento. Muito obrigado, professor Wesley. E é importante, professor Wesley, nós falarmos sobre a questão da ética, porque nós temos muitos alunos, quando eles vão fazer um curso, por exemplo, profissionalizante, eles acabam se preocupando muito com aquela aprendizagem técnica, né? E a aprendizagem técnica, professor Wesley, ela é fundamental para que nós possamos nos formar, né? Para que eu possa ter uma formação profissional, eu preciso adquirir conhecimentos técnicos. Só que a ética, né, os princípios éticos e a moral, ou seja, a minha conduta, ela também é fundamental para que eu possa me manter na instituição. Como vocês sabem, hoje no mercado de trabalho não é fácil você se manter numa empresa por muito tempo. Para que você possa se manter numa empresa por muito tempo, você precisa ter o conhecimento técnico e você precisa ter o conhecimento também em relação aos valores, às normas, aos costumes. Então, esse conhecimento ético, esses conhecimentos decorrentes dos princípios éticos, eles são fundamentais para que qualquer pessoa hoje possa se manter no mercado de trabalho. Professor Wesley, eu já li textos, artigos científicos que falam sobre pessoas que foram demitidas de grandes corporações, de grandes empresas. Por quê? Porque adotavam apenas uma ética individual. Né? Eram pessoas que não eram altruístas, não se colocavam no lugar do outro, não gostavam de ensinar os colegas de trabalho sobre aqueles conhecimentos que elas já possuíam. Pessoas que não gostavam de participar de reuniões, pessoas que não gostavam, professor Wesley, de compartilhar o conhecimento que elas adquiriram. Então eram pessoas que eram difíceis de lidar. E nós vivemos em sociedade, né? Quando eu vivo em sociedade, professor Wesley, eu preciso seguir normas e regras que são jurídicas, mas que também são culturais. São regras e são normas que foram estabelecidas através de convenções sociais. Então eu não vivo isoladamente. E vocês, alunos, não vão trabalhar isoladamente. Vocês vão trabalhar dentro de uma
empresa, dentro de um órgão público ou dentro de uma ONG. E para isso vocês precisam seguir princípios éticos e morais, seguir os valores da empresa, aquilo que a empresa considera como certo e como errado. Isso é fundamental, né? Não apenas o conhecimento técnico, como nós já falamos, mas principalmente a conduta virtuosa. Exatamente, professor. Até porque quando nós pensamos num bom profissional, nós pensamos no bom profissional, aquele que tecnicamente sabe fazer bem o trabalho, mas nós também pensamos como um bom profissional aquele que também é ético. Quando a gente vai pensar no bom profissional, muito bem, a gente pensa também. Perfeito, professor Wesley. Dando continuidade em relação a valores éticos, a conceituação diz que existe valoração na medida em que qualquer interferência do homem na realidade dá-se para conferir um significado a esta realidade. Eu preciso dar significado à realidade que eu vivo, né? Então, os valores éticos, né, os valores morais, eles são fundamentais para a nossa vida em sociedade. Alguns anos atrás, professor Wesley, a gente, quando ia num auditório, há 10, 15 anos atrás, você ainda via pessoas, por exemplo, com cigarro na mão, pessoas fumando, né? E hoje, essas pessoas que no passado ainda entravam em alguns ambientes fumando com cigarro na mão, hoje já não entram mais. Porque o objetivo dos princípios éticos e morais é introjetar no comportamento da pessoa aqueles valores construídos socialmente, né? Aqueles valores que foram estabelecidos pelas convenções sociais. Eu admito, professor Wesley, que quando eu comecei a dirigir aos 18 anos de idade, eu não gostava de utilizar o cinto de segurança. Mas aí com o tempo eu vi o risco que aquilo estava me provocando, né? Ou seja, eu poderia evidentemente sofrer um acidente e sem o cinto de segurança, é claro, eu poderia me machucar, né? Ou poderia até vir a óbito, né? Quantas pessoas não morrem hoje no Brasil decorrentes de acidentes de trânsito? Então eu não gostava porque aquilo demorou a fazer parte da minha conduta, né? Com as campanhas de conscientização promovidas pelos governos, pelas empresas, eu comecei a perceber a importância de se utilizar o cinto de segurança, o quanto aquilo era importante para mim, né? Então aquilo passou a ser inconsciente. Hoje eu entro no carro e já coloco o cinto de segurança. E esse é o objetivo quando se pensa em conjuntos de valores éticos e morais. Vamos citar um exemplo da Suécia. A Suécia é um país europeu, escandinavo, que tem um dos melhores sistemas políticos do mundo. A Suécia, para quem não sabe, no início do século XX, professor Wesley, era um dos países mais corruptos do mundo. E a sociedade sueca se uniu para repensar os seus princípios éticos que iriam conduzir a vida em sociedade, né? Hoje a Suécia é um dos países mais honestos do mundo, né? O vereador na Suécia trabalha em casa, o deputado não tem direito de aumentar o seu próprio salário. A maioria dos deputados e senadores vão de bicicleta para o trabalho, né? Eles moram em apartamentos funcionais de 24 metros quadrados e eles se sentem felizes com isso. Por quê? Eles estão trabalhando pelo próximo, pelo outro. Ou seja, nessa construção histórica, no decorrer do século XX, dos princípios éticos e morais que conduziram e que conduzem a vida em sociedade na Suécia, a sociedade, o governo, né, pensaram em valores onde o ser humano, né, agisse levando em consideração o outro, né, a alteridade, que é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro indivíduo, né, que mora numa realidade talvez diferente da minha. Então, a alteridade, o altruísmo, né, a tentativa de se criar uma sociedade onde as pessoas pensassem no outro, fez com que o sistema político sueco se tornasse, né, hoje um dos sistemas políticos mais honestos do mundo, junto com o norueguês, junto com o dinamarquês, junto com o islandês. E são sistemas políticos que foram construídos através principalmente da reformulação do sistema educacional. Um outro exemplo interessante que nós temos seria a Finlândia. Professor Wesley, na década de 90, a Finlândia não tinha um dos melhores ensinos do planeta. E a sociedade finlandesa, junto com o governo finlandês, no decorrer da década de 90, pensou a reforma do ensino fundamental e médio, né? Uma reforma que pudesse
né, evidentemente, trabalhar os princípios éticos e morais da sociedade finlandesa e construir cidadãos mais íntegros, honestos, trabalhadores e que pensassem na vida em sociedade. Então, a Suécia conseguiu, no século XX, se tornar um dos melhores sistemas políticos do mundo, e a Finlândia, durante uma década, conseguiu se tornar, hoje, né, o melhor sistema educacional do planeta, discutindo, pensando na ética, pensando na moral, pensando na construção de uma sociedade livre, democrática e altruísta. Aqui nós temos, né, um exemplo de valores éticos, que seria o papel da mulher nos anos 50 e no século XXI. Né? Nós sabemos que na década de 50, na década de 60, no Brasil, a mulher era tutelada pelo seu esposo, ou seja, ele era responsável pelas ações da sua esposa até o ano de 1962. Então, as mulheres, né, no contexto da década de 50 e 60, na Europa e nos Estados Unidos, na década de 80 no Brasil, década de 90, estavam totalmente subordinadas aos seus maridos, né, totalmente vinculadas à família. E a mulher, evidentemente, com os movimentos feministas, na década de 60 e 70, né, as mulheres conseguiram garantir direitos, ingressar na universidade, conseguiram ingressar no mercado de trabalho, e esses valores éticos foram construídos pelos movimentos sociais que tinham como objetivo criar um princípio universal que pudesse garantir direitos, integridade, cidadania às mulheres de todo o mundo, professor Wesley. Em relação à conduta humana, você já observou que em determinadas situações é necessário orientação quanto às roupas adequadas para ocasiões especiais do cotidiano, no ambiente de trabalho e no culto religioso? Nem sempre nós podemos utilizar aquela roupa que nós gostaríamos de usar, né? Aqui mesmo no estúdio, né, nós temos uma roupa própria. Eu não posso usar a roupa que eu quero, né? Existe uma roupa específica para eu estar aqui falando com vocês, alunos. Eu não posso me vestir, eu não poderia chegar aqui, né, com uma camisa alaranjada ou com um boné vermelho para trás, porque isso iria descaracterizar, né, a nossa conduta como professores, não é isso, professor Wesley? Exatamente. Então, para cada lugar que a gente vai, eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter um comportamento, eu tenho que ter uma roupa específica. Gostaria de comentar, Exatamente. professor? E quando falamos em conduta humana, não só o padrão de vestimenta, mas também o modo de agir. O modo de eu agir dentro de uma sala de aula com meu grupo de amigos é diferente do modo de agir no meu quarto comigo mesmo. Tudo isso determinado por aqueles valores, aqueles princípios, aquela ética que nós já comentamos. Então, quando eu estou na rua, quando eu estou na sala de aula o meu compromisso ético de prestar atenção, de estar respeitando os meus professores, de estar colaborando com os meus colegas, o de não conversar enquanto o professor está explicando, isso também é uma conduta. Não é porque eu gosto de conversar que eu vou conversar em todo momento, mas naquele momento a minha conduta tem que ser a de colaborar com o professor e com os meus colegas. E assim, na nossa sociedade, no nosso modo de viver, nós vamos vendo como a nossa conduta vai sendo pautada também pela nossa cultura, pela nossa religião e pelos ambientes que a gente vive. Muito bem, professor Wesley. E alunos, imaginem vocês uma mulher muçulmana de um país árabe, chegando ao Brasil e vendo as pessoas, né, nas praias com aquelas vestimentas que nós costumamos utilizar. Essa pessoa, ela iria se surpreender, porque os princípios éticos, né, e morais que foram construídos principalmente pela religião islâmica, né, não permitem que, por exemplo, as mulheres possam frequentar uma praia com as vestimentas que nós brasileiros utilizamos, né, quando nós vamos a uma praia, quando nós vamos a um clube. Então as nossas vestimentas, elas provocam uma estranheza a pessoas de outros países. Quando você vai a um país sul-americano, quando você vai, por exemplo, ao Peru ou à Bolívia, vocês perceberão, se um dia vocês tiverem oportunidade de ir, que o comportamento dessas pessoas são totalmente diferente dos nossos. E nós também nos surpreendemos quando nós chegamos em um determinado lugar e nós vemos pessoas com um padrão, né, de conduta, com um padrão moral diferente daquele que foi construído por nós. Então, a estranheza, ela é provocada justamente pelo fato de nós vivermos numa sociedade, mas que o comportamento dessa sociedade, ele não é universal. E uma coisa é importantíssimo nós esclarecermos: a moral, ela é relativa, mas a ética, ela tem a pretensão de se tornar universal.
de se criar valores, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como eu já falei, que teve o objetivo de criar princípios éticos universais que pudessem conduzir a vida em sociedade, que pudessem conduzir a ação dos governos. Mas cada país, ele interpreta a Declaração Universal dos Direitos Humanos de uma forma muito peculiar, de uma forma muito particular, porque a moral, ela é cultural. Então, a cultura do país, ela vai estabelecer, né, relações, né, entre as pessoas diferentes, né, das relações de pessoas de outros países. Então, a forma como uma pessoa se comporta na República Democrática do Congo, por exemplo, é diferente da forma como uma pessoa se comporta na Noruega, se comporta em Singapura ou se comporta no Brasil. Porque esses princípios éticos universais que regem a vida em sociedade, eles também são conduzidos, eles são construídos, né, mas eles também sofrem uma influência muito forte da cultura do país. Aqui nós temos dois exemplos. Um seria do budismo e o outro seria do islamismo. Em relação ao budismo, ele traz um conjunto de princípios éticos, de princípios morais, que fazem parte também dos princípios éticos e morais de quem é cristão. Muitas pessoas não sabem, mas os princípios éticos e morais do cristianismo, eles são muito semelhantes aos princípios éticos e morais do budismo. Inclusive, esses princípios éticos e morais do budismo, eles foram fundamentais para a construção de princípios éticos e morais de vários países asiáticos, né? Então, quando você lê os dois princípios éticos, tanto o do budismo como do cristianismo, vocês vão ver princípios semelhantes em relação ao amor, em relação à alteridade, em relação ao respeito ao outro, em relação à vida coletiva, em relação ao perdão, né? São princípios esses que foram construídos, né, tanto pela religião, como pela cultura, como pela sociedade desses países. Siddhartha Gautama, príncipe indiano, né, o principal Buda, o primeiro Buda, que é um termo em sânscrito que significa o iluminado, ele nasceu rico. Só que ele não concordava com os princípios éticos e morais que conduziam a vida em sociedade na antiga Índia. O que ele fez? Ele largou aquela vida da nobreza e ele passou a fazer peregrinações, jejuns, para ele chegar ao estado de iluminação, ao estado de pureza espiritual, porque ele era contrário às castas sociais, né? Quem aqui teve a oportunidade de assistir aquela novela, uma novela que passou na Rede Globo, chamada Caminho das Índias, ela retratou a vida social, cultural e religiosa dos hinduístas. E ela mostrou o conjunto de superstições, de crenças que conduziam a vida em sociedade dos hinduístas. Nós temos documentários, nós temos filmes que falam sobre o hinduísmo e a gente percebe realmente o quanto isso, ainda hoje, mesmo que não faça mais parte da jurisdição, dos códigos jurídicos dos indianos, é um elemento cultural muito forte, porque é um elemento milenar. Então, os Dalits, os párias, os Brahmanes, por exemplo, eles acreditam que se eles olharem para um pária, que seria a pessoa que está abaixo da pirâmide social indiana, eles podem ser contaminados espiritualmente. E isso é um fator que faz parte de uma conduta humana e que foi construído por princípios éticos e morais dentro de uma religião chamada pelo Ocidente de hinduísmo. E aqui a gente tem um exemplo do islamismo. O senhor gostaria de comentar, professor Wesley? Então, existem vários padrões de cultura que o próprio islamismo traz, que vai determinar o modo de agir, o modo de ver o mundo que quem pratica e quem vivencia essa religiosidade vai praticar. Esses exemplos são para que a gente possa compreender a conduta humana dentro dessas situações, que nós possamos compreender que esses princípios éticos vão determinar também o meu modo de agir e o meu modo de conhecer a realidade. Muito bem, professor Wesley, muito obrigado. E aqui a gente tem algumas formas de conduta. O senhor gostaria de comentar, professor Wesley? Então, cidadania é algo que nós vivenciamos já há bastante tempo. Se a gente for acompanhar as imagens do nosso conteúdo, desde a Grécia Antiga nós temos essa noção de cidadania, porque o homem grego ele estava ligado à polis. Nós falamos muito da ética, da vivência ética como a vivência humana, o agir humano, mas é também o agir dentro dessa cidade. E na polis grega, os homens participavam, mas infelizmente não eram todos os homens. Somente algumas classes sociais tinham direito de participar disso. E quem era muito pobre não podia, por exemplo,
E também não podia se você fosse mulher, se você fosse criança, se você fosse escravo, se você fosse estrangeiro, você estava fora da participação política. Só podia participar os homens livres. E homem livre naquela época era quem não trabalhava, quem não tinha trabalho. Mas ali começa a noção de cidadania. Por quê? Porque o homem grego, ele tinha como função dele, da sua alma, daquilo que ele é, trabalhar para o bem da polis. E essa consciência foi evoluindo a partir dos anos. Muito bem, professor Wesley. Gostaríamos que o senhor também comentasse sobre a conduta cidadã na Idade Média. Então, nesse momento, o Estado, a lei, a norma era o cristianismo, era a Igreja Católica. Nesse momento, o homem medieval ele não era um cidadão. Por quê? Porque ele não tinha direitos, ele tinha obrigações. Ele tinha que pagar os impostos, ele tinha que frequentar os cultos, ele tinha que obedecer a norma, mas ele não tinha direitos. Então, nesse momento, o conceito de cidadão não se aplica. Mas é um momento em que a igreja determinava o modo de ação. E aí esses conceitos também vão mudando, o tempo flui, foi mudando e nós chegamos também à conduta cidadã moderna, que é aquela que nós conhecemos hoje. O senhor poderia comentar também para nós, professor Cássio? Claro, a conduta cidadã no Estado moderno, ela tem alguns elementos importantíssimos para que nós possamos compreendê-la. O primeiro seria a instauração do Estado democrático, como houve, por exemplo, com a democracia norte-americana, com a Constituição norte-americana de 1783. E essa Constituição norte-americana, e de outros países também, como na Inglaterra, com o Bill of Rights, que seria a Declaração de Direitos, onde dizia que o rei, ele reina, mas ele não governa, quem governa é o parlamento. Então, as revoluções que houve no século 16, 17, 18, eles foram fundamentais para a construção daquilo que nós chamamos de democracia. Só que essa democracia, ela ainda não era essa democracia da forma como nós a conhecemos hoje. Ela, no Estado moderno, ela lutava pelos interesses de todos os cidadãos. Mas nós sabemos que nem toda a sociedade, no Estado moderno, participava das decisões políticas. Nós sabemos que o Estado moderno ele teve a sua duração até 1789, durante a Revolução Francesa. E até esse período, nem todas as pessoas podiam participar das decisões políticas, ou seja, não eram cidadãos, eram súditos. Quem é o súdito? É a pessoa que só tem deveres, ela não tem direitos. Se eu só tenho deveres, mas eu não tenho direitos, eu não posso ser considerado pelo Estado, ou eu também não posso me considerar como um cidadão. Eu preciso participar da vida política, participar das decisões do governo, do Estado, para que eu de fato possa exercer a minha cidadania. O lema na Idade Moderna era igualdade, fraternidade e liberdade. Esses eram os princípios éticos que conduziram a Revolução Francesa e que fizeram com que, evidentemente, no decorrer das outras revoluções, movimentos sociais, protestos políticos que houve no contexto do século XVIII, XIX e XX, fizessem parte de um princípio ético universal, onde os países democráticos tivessem igualdade entre os povos, fraternidade e liberdade. Nós sabemos que isso não ocorreu logo após a Revolução Francesa, que houve um processo histórico lento, gradativo e paulatino até nós chegarmos às democracias atuais, onde as pessoas já participam mais, podem votar, podem questionar os governos, questionar a conduta dos seus governantes. E outro fator fundamental para que nós possamos compreender isso foi a justiça contra os privilégios que eram restritos apenas à nobreza, que eram as pessoas que não trabalhavam, que dependiam do trabalho e do suor dos trabalhadores. E aqui a conduta cidadã, que segundo Dalmo de Abreu Dallari diz que a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado, ou seja, a pessoa que está às margens da sociedade, ou excluído da vida social e da tomada de decisões. E aqui nós temos a nossa atividade de sala, pessoal, que ela é importantíssima. Vocês vão fazer uma associação dos conceitos, associar os conceitos às suas respectivas definições. O conceito de ética,
o conceito de moral, o conceito de valores, o conceito de conduta virtuosa, de conduta humana e de cidadania. Vocês receberam em sala de aula o material para atividade de sala e vocês vão relacionar, né, os conceitos com as suas definições. Esperamos que vocês participem, né, que vocês participem do chat, que vocês perguntem, lancem as perguntas, as dúvidas para o professor Wesley, mandem as respostas, né, que nós estaremos aqui, evidentemente, tentando tirar as dúvidas que surgirão em decorrência dessa atividade. Então, até logo, daqui 20 minutos voltaremos, né, para tentar responder, ajudá-los na compreensão e tentar responder essa atividade junto com vocês. Obrigado. Olá, alunos. Estamos de volta, né, e esperamos que vocês tenham gostado da atividade, tenham respondido, que ela tenha sido importante para a compreensão do assunto. Não esqueçam que as atividades de sala e as atividades de percurso, elas são fundamentais para que vocês compreendam, né, o assunto que nós estamos trabalhando aqui, né, em sala de aula. Então, somente nos ouvir não é somente a escuta, né, somente participar da aula não é suficiente para que vocês compreendam e assimilem todo o tema abordado. Então é fundamental que vocês participem da atividade de sala, façam as atividades de percurso, conversem com o professor presencial, conversem entre vocês, formem grupos de debate, grupos de discussão, né, para que vocês possam discutir os conceitos, os temas que nós estamos trabalhando em sala de aula. O professor William Gleiser, na pirâmide da aprendizagem, diz que quando nós debatemos assuntos que nós estudamos, nós chegamos a assimilar 70% daquilo que nós estudamos. E quando eu busco ensinar aquilo que eu estudei a alguém, a minha assimilação chega a 95%. Então, olhem só a importância de vocês estudarem e de vocês tentarem, né, realizar esse exercício de ensinar ao colega aquilo que vocês compreenderam, aquilo que vocês estudaram. Então, façam esse exercício em sala de aula, façam esse exercício em casa, conversem com os pais sobre os temas, né, os conceitos que nós estamos discutindo aqui em sala de aula, junto com vocês, para que vocês possam ter um processo de compreensão, né, e de aprendizagem maior. Espero que vocês tenham gostado da atividade que nós preparamos, que é uma atividade simples, né, onde vocês vão relacionar o conceito à sua definição. Professor Wesley, né, tem algum aluno aí que já respondeu a atividade? Então, nós recebemos aqui, parabéns, Tamílis da Silva Mendes, lá de Guajará Mirim. Nossa, parabéns, Tamílis, você conseguiu responder muito bem, relacionou bacana os conceitos, parabéns. Você acertou todas. Fiquei bastante contente com suas respostas, Tamílis. Muito bem. O senhor poderia comentar, professor Wesley, as 3 primeiras definições da aula? Então, a primeira é a definição de conduta humana, que deve respeitar normas implícitas no convívio ou explícitas em manuais, códigos ou na lei. É isso mesmo, a conduta humana, ela é o nosso modo de agir diante da sociedade, da comunidade que a gente vive, e ela deve ser pautada pela moral, pelos manuais e também pelas normas que nós temos, pelos nossos costumes. E a nossa segunda aí no nosso quadro é o conjunto de normas vigentes consideradas como critérios que orientam o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade. Claro que a resposta dessa é moral. São aquelas, o nosso modo de agir, o conjunto de normas, aquilo que pode ou não fazer, o certo ou errado, essas regrinhas do nosso dia a dia que determinam o modo como a gente deve viver. E aí o terceiro conceito nosso, o que será que é uma qualidade fundamental no campo da ética e somente é possível para pessoas com valores, como respeito, por exemplo, valores fortes. Com certeza essa é a conduta virtuosa.
conduta daquela pessoa que consegue viver com virtudes, que valoriza os valores e que age de acordo com aqueles valores que a gente comentou ainda agora na aula. Muito bem, professor Wesley. Lembrando, como o professor Wesley falou, pessoal, em relação à conduta humana, quando o conceito, né, define a conduta humana como aquilo que deve respeitar normas implícitas no convívio ou explícitas em manuais, códigos ou na lei, a conduta humana é o nosso próprio comportamento, né, o nosso comportamento do nosso dia a dia. E o nosso comportamento, ele é condicionado por uma série de fatores, né, psicológicos, sociais, culturais, religiosos. Então, a minha conduta, ela não é determinada somente por fatores genéticos, é claro. Senão a gente cairia num determinismo biológico. Os fatores sociais, eles são extremamente importantes para a compreensão da conduta humana. Tanto que nos Estados Unidos surgiu uma linha de pesquisa no âmbito da sociologia, que é a sociologia clínica, né? E os sociólogos clínicos, no âmbito da conduta humana, eles vão analisar quais os fatores sociais e culturais ou religiosos que direcionam ou que conduzem a vida da pessoa, a conduta humana. Por que ela se comporta daquela forma? Por que a pessoa se sente atingida, às vezes, por alguns princípios éticos? Por que ela não gosta de seguir, né, colocar em prática, no campo da moral, aquilo que está definido pelos princípios éticos? Então, a sociologia clínica norte-americana, né, ela estuda a conduta humana, mas não na perspectiva da psique, da mente, né, da psicologia. Ela estuda na perspectiva da sociedade, né? A vida em sociedade faz com que as pessoas se comportem de uma determinada maneira, né? Então isso define a conduta humana, né? O professor Wesley também falou muito bem sobre a moral, né, sendo um conjunto de normas vigentes consideradas como critérios que orientam o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade. Como nós já falamos anteriormente, a moral é a prática, né, é o que eu faço no meu dia a dia. E a moral, ela evidentemente, ela é seguida pelos princípios éticos, né, que são evidentemente conduzidos, né, orientados pela religião, pela cultura, né, pela sociedade. Então a minha moral, ou seja, a minha prática cotidiana, seja no ambiente de trabalho, ou seja, na minha vida privada, né, na minha relação com os amigos, com a família, na escola, essa moral, essa conduta, ela evidentemente está condicionada a todos esses fatores religiosos, né, sociais e culturais. A conduta virtuosa também é uma qualidade fundamental no campo da ética e somente é possível para pessoas com valores. Respeito, por exemplo, fortes. Maquiavel, no livro Príncipe, dizia que a pessoa virtuosa era a pessoa forte, a pessoa corajosa, né? E a gente já entende, né, a nossa concepção de virtude já é uma concepção de virtude diferente daquela concepção trabalhada por Maquiavel. Uma concepção de virtude seria a pessoa altruísta, a pessoa que se coloca no lugar dos outros. Seria aquela pessoa que ela pensa nas consequências das suas ações, de que forma que a ação dela pode interferir no grupo, quais as consequências positivas ou negativas que a conduta da pessoa pode interferir, né, ou provocar no grupo. Então, a conduta virtuosa seria a conduta do bem, né, eu agir buscando sempre fazer o bem ao outro. Vamos ver, professor Wesley, aqui no próximo quadro, né, quantos alunos acertaram essas definições. Exatamente. E olha só que legal. Os alunos lá da escola Albino Buter, no distrito de Triunfo, todos fizeram também, participaram. E também do Paulo Freire. Então, todos os alunos responderam corretamente. E o Diogo da escola Jorge Teixeira também respondeu corretamente todas as colunas. E também da escola Dona Benta, distrito Nova Riachuelo de Rondônia. Todo mundo aí participando, realizando muito bem o exercício. E agora vamos conhecer também as outras respostas da nossa atividade de sala. Muito bem, professor Wesley, muito obrigado. E aqui o conceito de cidadania vai dizer que ela expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Ser cidadão é ter direitos, mas é evidentemente ter também deveres. Vocês, alunos, quando vocês forem
para o estágio, quando vocês forem atuar como profissionais no mercado de trabalho, no governo, numa empresa ou numa ONG, vocês terão direitos nessa empresa como trabalhadores, é claro, mas vocês terão também um conjunto de responsabilidades, de deveres. E isso caracteriza, né, na vida em sociedade, o que nós chamamos de cidadania. Né, como o professor Wesley falou, né, em relação à Grécia Antiga, mulheres, escravos, crianças, estrangeiros, que eram considerados bárbaros, eles não tinham direitos, eles tinham apenas responsabilidades dentro daquilo que foi chamado de cidadania grega. Era uma cidadania que excluía. A concepção que nós temos hoje de cidadania é que ela não pode excluir. Né? Um governo, para que ele seja considerado democrático, ele não pode excluir a sua sociedade. Ele deve permitir que a sua sociedade possa participar ativamente das decisões do governo. Né? Quando eu participo de uma audiência pública, quando eu participo de um orçamento participativo, quando eu faço um projeto de lei de iniciativa popular com o objetivo de criar uma lei que possa beneficiar a cidade que eu moro, o estado que eu moro, o país que eu moro, eu estou exercendo a minha cidadania. E uma forma dos alunos, né, dos estudantes de ensino fundamental e médio, exercerem a sua cidadania na escola é dentro dos grêmios estudantis, professor Wesley. Né, o grêmio estudantil permite que os alunos tenham uma representatividade política nas decisões da escola. Né, o grêmio estudantil ele foi muito importante e ele ainda é muito importante, né, em vários países do mundo, né, com democracias estáveis, porque eles permitem que o aluno participe. O aluno deve participar, né, das decisões, o aluno deve ser ouvido, a direção da escola que o aluno estuda deve ouvi-lo, ouvir suas sugestões. Né? Se essa sugestão do aluno busca melhorias para a escola, ou seja, para todos os alunos, o diretor da escola ele deve ouvir, não apenas o diretor, né, mas toda a equipe pedagógica da escola. É fundamental, dentro de um processo de construção ou de consolidação dos direitos e dos deveres de professores e alunos dentro de uma instituição, a participação de ambos. Então, tanto o professor como o aluno, ele deve participar das decisões políticas que envolvem a escola, né, que envolve a vida, porque se uma decisão da escola afeta a vida do aluno, é evidentemente que o aluno, para que ele possa exercer a sua cidadania, ele deve participar, né, das reuniões, ele deve participar das decisões e oferecer sugestões para que a escola possa, evidentemente, crescer, se desenvolver do ponto de vista político, social, acadêmico, com o apoio dos alunos. O senhor poderia comentar para a gente, professor Wesley, o conceito de ética? Então, ética pode ser compreendida como teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens. É isso mesmo. A ética é essa perspectiva teórica que consegue avaliar e tenta compreender os princípios, os valores que fundamentam a ação, o agir moral dos homens na sociedade. Então, quando a gente pensa em ética, eu estou pensando nessa reflexão, nessa possibilidade de pensar o agir, de pensar o que é o bom, o que é o mal, por que algumas pessoas determinam coisas como certas, outras como erradas, e assim por diante. Muito bem, professor Wesley. Eu faço uma pergunta para você, professor Wesley. O senhor acha que vale tudo dentro de uma empresa, de um órgão público, para que uma pessoa possa crescer dentro da instituição? Você acha que qualquer comportamento, né, de um profissional, por melhor que ele seja tecnicamente, o senhor acha que qualquer comportamento dele, para que ele possa almejar cargos superiores, né, dentro da hierarquia, o senhor acha que isso é válido, qualquer tipo de comportamento? Com toda certeza não. Quando nós falamos num ponto de vista ético-moral, é preciso lembrar que nós vivemos em sociedade e não dá para pensar só no seu auto-interesse. Quando você está numa empresa, quando você está participando de um grupo social, você precisa pensar no total desse grupo. E deste modo, agir de maneira a não prejudicar e até favorecer todos os outros envolvidos. Hoje em dia é bastante cobrado também das empresas a responsabilidade social. Ou seja, uma perspectiva ética também que a empresa precisa cumprir. E se a empresa é cobrada, imagina quem trabalha nela. Então não vale só, vou crescer e vou passar por cima de tudo, fazer o que for preciso
para conseguir alcançar o meu sucesso. Calma. Valorize o que é ético, pensa o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que realmente vai colaborar para todo o grupo. Porque uma pessoa, por mais que ela consiga um sucesso desse ponto de vista, se ele tiver o peso de um julgamento moral, de um julgamento social contrário a ele, é muito difícil a vida em sociedade. E aí a gente pode seguir agora para a próxima resposta do nosso questionário, que a gente pode acompanhar, que o último conceito que ficou faltando é o conceito de valores. O que são valores? São princípios dos quais não se abre mão. Eles estão na base de nossa conduta individual, assim como são os fundamentos da tomada de decisão das organizações. Muito bem, professor Wesley, excelente. E retomando o conceito de ética, o conceito de ética, ele é um conceito que ele surge do grego ethos, né, que significa caráter. Então, eu ser ético significa eu ter caráter. E o caráter, ele depende de escolha. Eu posso descumprir um princípio ético ou um valor moral? Eu posso. Só que eu tenho que estar preparado para as consequências daquilo, né? Eu posso, mas eu não devo, professor Wesley. Então as pessoas precisam ter essa distinção do que se pode e do que se deve. Há coisas que eu posso fazer, mas eu não devo fazê-la, porque eu sei que eu vou ferir, né, princípios éticos e valores morais que foram construídos pela sociedade que eu vivo ou pela empresa que eu trabalho. Então, o próprio Aristóteles, na Grécia Antiga, ele falava que as pessoas poderiam, né, descumprir ou as pessoas poderiam transgredir princípios éticos e morais, porque a escolha ela é individual, né? Só que nós temos consciência de que quando eu descumpro uma norma, quando eu não sigo um princípio ético e moral, ou firo esse princípio ético, eu devo estar preparado para as consequências daquela minha escolha, daquela minha atitude, né? Eu não tenho como fazer com que a pessoa decida, né, sobre algo. A decisão ela é individual, né? Claro, nós temos princípios éticos e morais, nós temos valores, né, que conduzem o nosso comportamento, mas a decisão final sobre uma determinada conduta ela é individual, né? Então ela pode ser tomada, mas o que nós estamos trabalhando aqui, que é importante para vocês alunos, é pensarem muito bem antes, né, de tomar uma decisão, e tenham consciência de que quando vocês descumprirem uma norma institucional, por exemplo, vocês poderão sofrer sanções, como nós falamos, professor Wesley, no início da aula. Pode ser uma punição verbal, né, pode ser uma punição escrita, mas as sociedades, qualquer sociedade, ela, no seu conjunto de princípios, né, sejam eles culturais ou jurídicos, há um conjunto também de punições. Nós temos, por exemplo, o Código Penal. E no Código Penal, quando você comete, por exemplo, um crime previsto, tipificado no Código Penal brasileiro, você sofre uma sanção, você sofre uma punição por ter descumprido uma regra jurídica. Quando numa aldeia indígena no Brasil, ou entre os nativos das Ilhas Trobriand, que fica no Pacífico Sul, quando eles não cumprem uma norma estabelecida socialmente, eles evidentemente vão sofrer alguma sanção ou alguma punição da comunidade no qual eles estão inseridos. Há coisas que eu posso fazer, mas há coisas que eu não devo fazê-la, né? A escolha é individual, como disse Aristóteles. Essa escolha é individual, mas a ética, ela parte do pressuposto de que eu preciso pensar e refletir sobre a minha ação, né? Não é apenas depois da ação. Antes de fazê-la, eu preciso pensar se eu vou ferir alguém, se eu vou constranger alguém, se eu vou atrapalhar os objetivos coletivos do grupo ou os objetivos coletivos da empresa do qual eu faço parte. Se uma decisão que eu venha a tomar possa prejudicar o grupo do qual eu faço parte, seja o grupo que faz parte da minha vida privada ou o grupo que faz parte da instituição que eu trabalho, é melhor não fazê-la, né? Por isso que a ética e a moral são elementos hoje fundamentais no mercado de trabalho, porque, como eu falei no início da aula, se eu sou excelente profissional tecnicamente, mas se eu não sigo as regras e as normas da instituição, dificilmente eu vou conseguir me manter
nessa instituição, seja ela pública ou seja ela privada. Né? Na esfera pública, um servidor público, quando ele comete uma infração gravíssima, ou uma infração grave ou gravíssima, ele pode sofrer um processo administrativo, que pode inclusive resultar na sua demissão. Né? Então, nós temos que estar preparados, vocês, alunos principalmente, para o mercado de trabalho. Né? Então, toda empresa, todo órgão público, toda organização não governamental, ela vai ter um conjunto de normas e de regras que eu preciso seguir para que eu possa fazer parte daquela instituição. Não segui-la é pior. Né, porque as pessoas que seguem, professor Wesley, essas normas e essas regras, elas tendem a permanecer por mais tempo no mercado de trabalho. Como eu falei, há muitas multinacionais hoje, professor, que estão demitindo excelentes funcionários do ponto de vista técnico porque não cumpriram normas, porque não cumpriram regras, porque não gostam de atuar coletivamente. Não pensam nos objetivos do grupo, do coletivo. Ele pensa apenas nos seus próprios objetivos. Ele quer que os objetivos da empresa sejam todos, né, todos esses objetivos sejam construídos por ele. Ele quer que somente ele tenha a atenção da empresa que ele trabalha. Ele não quer que os outros colegas que atuam junto com ele também tenham um reconhecimento e uma atenção por parte da empresa. E por isso que nós falamos, né, agora há pouco, que não vale a pena você fazer qualquer coisa para atingir um objetivo dentro da empresa. Né? Tem muitas pessoas que fazem qualquer coisa para conseguir um cargo, né, porque almejam um cargo melhor, almejam um salário melhor decorrente do cargo. Então tem pessoas que não pensam nas consequências das suas ações e que fazem, né, coisas que são reprováveis, coisas que não são aceitas coletivamente, que não são aceitas socialmente, que não são aceitas pela empresa. Então é evidente que se eu coloco os meus interesses individuais à frente dos princípios éticos e dos valores que conduzem o comportamento dos funcionários de uma empresa, é evidentemente que a tendência é que eu não permaneça muito tempo naquele ambiente de trabalho, naquela empresa, naquele órgão público, e que com o tempo, né, o meu comportamento passe a ser reprovado coletivamente até chegar ao ponto de eu ser desvinculado pela empresa ou pelo órgão que eu estava vinculado antes, né, de ter esse tipo de comportamento. Então vamos passar agora, né, já falamos sobre valores. Vocês têm aqui, pessoal, um glossário. Um glossário são definições conceituais sobre esses termos que nós utilizamos na aula de hoje. Então na aula de hoje nós falamos sobre ética, nós falamos sobre moral, nós falamos sobre a importância dos valores para a vida em sociedade, nós falamos sobre conduta virtuosa, sobre conduta humana, e falamos sobre cidadania. Né? Talvez na terceira aula, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre o código de ética de uma empresa, né? Onde vocês irão elaborar, para a atividade de percurso 2, vocês vão elaborar um código de ética de uma empresa. Né? Quais são os valores, quais são os princípios, a missão e os objetivos de uma empresa para que ela possa atingir, né, os resultados esperados. E depois nós vamos discutir com mais calma a questão da cidadania. Né? Talvez na terceira aula, na quarta aula, a gente discuta o conceito, né, a definição conceitual, teórica, histórica de cidadania. E a atividade de percurso, ela vai ser um dicionário ético. Vocês vão ter, né, na atividade de percurso que vocês receberam, vocês terão um conjunto de definições no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo das ciências humanas. E aí vocês vão ter que falar, né, subjetivamente, conforme a compreensão que vocês tiveram da abordagem que nós fizemos hoje sobre os conceitos de conduta virtuosa, ética, moral, harmonia, enfim. Com base nesses conceitos que foram trabalhados hoje, né, nós queremos que vocês terão um quadro e aí vocês vão colocar a definição daquele conceito conforme a compreensão que vocês tiveram da aula. Sentem, conversem com os colegas, discutam os conceitos que nós trabalhamos hoje, tentem ensinar aquilo que vocês estudaram. Né? Ensinar é a melhor forma de aprender. Então eu aprendo muito mais quando eu busco ensinar ao outro aquilo que eu aprendi, e também é uma conduta ética evidentemente esperada por qualquer sociedade, né? Que a gente ensine aquilo que nós
aprendemos na escola, aquilo que nós aprendemos na universidade. É fundamental esse exercício para que vocês possam compreender melhor esses conceitos que nós trabalhamos em sala de aula. Então é importante deixar claro e ressaltar que vocês devem escrever, colocar a definição do conceito conforme a compreensão que vocês tiveram da aula de hoje. Vocês vão ter, evidentemente, os conceitos no glossário, os conceitos filosóficos, sociológicos, né, de alguns termos, mas para a gente o mais importante é que vocês leiam esses conceitos e que depois vocês parafraseiem esses conceitos. O que é parafrasear? É eu falar com as minhas palavras aquilo que eu compreendi do conceito que eu estudei. Então vocês vão ter lá o quadro, vocês vão ter um conceito, né, as palavras estarão todas misturadas, vocês vão escolher 4 palavras aproximadamente e vocês vão colocar a definição de cada palavra conforme a compreensão de vocês. Bem, professor Wesley, se o senhor quiser fazer alguma consideração final sobre a aula de hoje, né, falar um pouco dos alunos em relação à atividade de percurso, fique à vontade. Então, agradeço aí a participação de todos. Estão perguntando aqui se a atividade de percurso é individual. Sim, é uma atividade individual, vocês vão ter lá várias palavras, vocês vão escolher algumas para definir, dar o conceito de acordo com a sua compreensão. Então, cada um vai fazer a atividade individualmente. É bem simples, bastante gostosa, vai dar para a gente verificar com nossos conhecimentos, a partir do que nós aprendemos, a partir do que nós entendemos sobre esses temas relacionados à ética e à moral. E agradeço a participação, muitos alunos arrasaram, foram muito bem mesmo na atividade de sala. Vocês realmente compreenderam um pouco os conceitos que nós trabalhamos hoje e que isso possa marcar realmente o nosso dia a dia, a nossa vida. Porque quando falamos de ética, nós estamos falando de algo bem prático e concreto. Algo que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia e que a gente vai vivenciando na empresa, no trabalho, no setor público e também na sala de aula, onde a gente também exercita a ética a partir dos princípios que a gente vivencia dentro de sala de aula. Muito obrigado, professor Wesley. Eu gostaria de agradecê-lo, né, pela aula de hoje, pela forma como você abordou conceitualmente termos que são complexos, né? São termos filosóficos, são termos sociológicos, então eu o agradeço pela forma como o senhor trabalhou esses conceitos de uma forma muito didática e muito agradável para que os alunos pudessem compreender melhor. Quero agradecer a você, professor presencial, né, como eu falei no início da aula, sem vocês não seria possível, né, esse trabalho que nós estamos realizando aqui, esse trabalho de ensinar os alunos à distância, que é um desafio do século XXI, né? Como ensinar à distância e como aprender à distância. Então vocês são fundamentais dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né? São vocês que estão com os alunos, são vocês que estão tirando dúvidas com os alunos, né? E sem vocês aí no polo não seria possível nós trabalharmos de uma forma mais efetiva, de uma forma mais dinâmica com os alunos. Então quero agradecer a presença, mais uma vez, do professor Wesley, a presença de toda a equipe que está envolvida na aula, né? Você tem muitos profissionais competentes que estão por trás das câmeras, nos bastidores do estúdio, que nos proporcionam um trabalho com qualidade, que nos proporcionam um trabalho que de fato possa fazer com que vocês, alunos, compreendam um pouco melhor sobre os termos que nós estamos trabalhando, sobre os conceitos que nós estamos trabalhando, que são importantes, não apenas para a vida profissional, mas que são importantes também para a vida social, para a vida coletiva. Então agradeço aos professores, agradeço os alunos que estão nos assistindo, que estão encaminhando as atividades agora pelo WhatsApp, não é, professor Wesley? Então continuem fazendo, continuem se dedicando, fazendo as atividades, façam a atividade de percurso, ela será uma atividade fundamental para que vocês possam compreender melhor o que foi proposto, o que foi discutido em sala de aula, né? E é através dessa atividade de percurso que nós teremos a dimensão da compreensão de vocês sobre os conceitos trabalhados. Mais uma vez, muito obrigado, né? Eu me sinto muito feliz por poder fazer parte, né, desse projeto que é ensinar à distância e de tentar possibilitar, né, possibilitar a compreensão e a aprendizagem de vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.